Shalom, bom dia, graça e paz. Podemos colocar-nos de pé nos nossos lugares. Amém. É bom estar na casa do Pai. É bom poder vir celebrar a vida que o Senhor Jesus nos dá, que o Senhor Jesus nos deu, que nos dá e continua a dar. Tudo o que nós fazemos é porque o Senhor Jesus teve um amor imenso por nós e subiu àquela cruz. Nós só podemos fazer o que estamos a fazer aqui hoje porque Ele deu a sua vida por nós. Nós só podemos estar na casa do Pai porque temos um Pai. Porque se não tivéssemos, se víssemos Deus apenas como o Rei Todo-Poderoso, como o Senhor que criou todas as coisas que vemos e que não vemos, mas se Jesus não tem feito aquele sacrifício, nós não estaríamos hoje na casa do Pai. Mas é com alegria que estamos na casa do Pai. É com alegria que dizemos: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado porque não desististe de nós. Muito obrigado porque não desistes de nós, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações. A tua mão está sempre estendida para nos ajudar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. A palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus 11, diz-nos assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e leve, e o meu fardo é leve. Este é o Jesus que nos ama. Este é o Jesus que nos salvou. Este é o Jesus que nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Então eu oro nesta manhã, Senhor, pedindo todo aquele que entrou por aquela porta, todos nós, Senhor, que estamos cansados, que estamos desesperados às vezes com situações da nossa vida, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, este tempo nas Tuas mãos. Senhor Jesus, o nosso coração se abre para que Tu possas fazer morada em nós. Nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Toda a glória, toda a honra sejam para Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Este lugar é Teu, Senhor Espírito Santo. Vem fazer morada neste lugar. Vem-te mover no meio do Teu povo. Vem nos ensinar a adorar. Vem nos ensinar a cantar. Vem nos ensinar a ouvir a Tua voz. Vem trazer paz aos nossos corações. Vem trazer esse jugo suave e leve do Senhor Jesus sobre as nossas vidas nesta manhã. Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Tudo aquilo que Tu prometeste sobre nós, Tu és fiel para cumprir. Tu és santo, Tu és bom, Tu és inigualável, Tu és incomparável. Tu és um Deus justo, bondoso, fiel, maravilhoso, amoroso, e nos rendemos a Ti nesta manhã. Vem, Senhor Jesus, tomar conta das nossas vidas, que todo aquele que precisa de se realiançar com o Senhor, que hoje seja esse tempo, hoje seja esse momento. Te adoramos nesta manhã, Senhor, Te adoramos. Igreja, nós sentimos-nos livres para adorar na casa do Pai, amém? Se quiseres sair do teu lugar, estás à vontade para sair do teu lugar, para vir para a frente, onde Tu quiseres. Estamos à vontade, que é a casa do nosso Pai. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome. Toda a honra e toda a glória são para Ti, Senhor. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu.
nós nos esquecemos de quais são as promessas do Senhor para a nossa vida. Ele faz promessas individuais, mas na palavra do Senhor, Ele traz várias promessas para nós. Ele traz promessas de cura. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Ele faz promessas de provisão. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhes faltará. Ele promete perdão, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele promete direcionamento. Teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Ele promete salvação. Salvação dos filhos, salvação da família. Brigarei com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Amparo na angústia. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. E para Ele nada é impossível, porque Ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Tu, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Tu, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Tu és Deus de milagres.
ele veio no monte. Ele veio como trovão, ele veio como estrondo. E muitos se amedrontaram. Mas o Senhor não quer que nós sejamos os medrosos. Ele quer que nós sejamos como Moisés, que tem a coragem de subir e ver a face do Senhor. Então aqui nós estamos declarando, nós proclamamos que venha o céu. Então proclame hoje aí no seu lugar. Proclamamos hoje que venha o céu neste lugar, Senhor. Estamos aqui, eu quero ser como Moisés. Eu quero ver a tua face. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero te adorar verdadeiramente. Eu não quero ser só espectador. Eu não quero saber através de Moisés. Eu quero saber através de ti. Vem falar comigo hoje, Senhor. Eu me coloco diante dos teus pés hoje. Amém. Vamos declarar, sim, que como um trovão impetuoso, Ele estará aqui no nosso meio hoje. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos
é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Santo é o Senhor. Igreja declara. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Declaramos, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Quem me toca? Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Só os homens cantam santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. A igreja diz: Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Continua a declarar a santidade do Senhor. Tu és santo.
me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre nós. Brilha o teu rosto sobre nós, Jesus. Brilha o teu rosto sobre nós, Senhor. Brilha, Senhor. Toca na tua igreja nesta manhã, Senhor. Toca na tua igreja, Senhor. Só os olhos de amor de Jesus para nos ver. Teu rosto sobre nós. Teu rosto sobre nós. Santo, santo, santo. Ninguém me toca como você. Ninguém nos vê. Ninguém nos vê como você nos vê. Faz brilhar teu rosto sobre nós. Ninguém nos toca como você. Ninguém nos vê como você. Faz brilhar teu rosto sobre nós. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus, o Santo que olha sobre nós, o Santo que tem os seus olhos sobre nós. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o nosso Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus.
coração, para que o Rei entre, abra o teu coração nesta manhã e entrega a Ele as tuas dores, as tuas preocupações e adora-o para que Ele tome conta do teu coração. Vem, Senhor Jesus, entrar no nosso coração. Vem entrar no nosso coração nesta manhã, Senhor Jesus, vem fazer morada em nós. Vem tirar alguma coisa que não esteja de acordo com a Tua vontade. Vem tirar alguma coisa que haja no nosso coração que te entristeça. Nos arrependemos nesta manhã, Senhor. Nos arrependemos da nossa falha, nos arrependemos do nosso pecado. Nos atiramos aos Teus pés, Senhor. Precisamos de cura, de restauração Tua. Precisamos ter um coração puro e mãos limpas. Quem chegará ao santo monte do Senhor? Aquele que é puro de coração e que tem as mãos limpas. É o que nós queremos ser, Senhor, como igreja, como famílias. Vem estabelecer o Teu trono nesta manhã na Tua igreja, Senhor. Os reinos passam, os homens passam, os governos passam, as nações passam, mas o Alfa e o Ômega fica. O Alfa e o Ômega continua. Aquele que era e há de vir continua. Então te pedimos, Senhor Jesus, vem estabelecer o Teu trono nesta manhã aqui. Tu nos dizes na Tua palavra que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu te fazes presente. Por isso nós sabemos que estás presente. Mas estar presente é uma coisa, estabelecer um trono é diferente. Estabelece o Teu poder aqui, estabelece a Tua autoridade, estabelece a Tua santidade, Senhor. Que não haja ninguém desviado do Teu caminho, Senhor. Eu oro, declarando na autoridade do nome de Jesus, que a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, os Seus princípios, a Sua palavra, a Sua santidade, o Seu amor, o Seu perdão estão sobre nós. Nos achegamos a Ti nesta manhã, Senhor, em humildade. Vem trocar as nossas vestes. Vem trocar as nossas vestes impuras por vestes puras, Senhor. Vem trocar a nossa boca. Se a nossa boca é uma boca que é impura, que murmura, troca a nossa boca esta manhã por lábios puros, lábios santos. Se os nossos ouvidos ouvem o que não devem, Senhor, vem trocar esta manhã os nossos ouvidos, Senhor, por ouvidos santos, ouvidos espirituais que ouçam a voz do Pai. Se os nossos olhos têm visto coisas que não deviam, Senhor, troca os nossos olhos nesta manhã, meu Deus. Olhos santos, olhos que adorem o Santo, olhos que leiam a palavra do Santo, olhos que buscam para além dos montes, que é de onde virá o socorro, que é o nosso Senhor. Olhos que
veem o seu cabelo alvo como a neve, olhos que veem o seu trono sublime, olhos que veem o sangue carmesim que cura, que sara, que purifica, que limpa, que perdoa. Queremos ter esses olhos, Senhor. Queremos ter os olhos como o profeta tinha, Deus, não os olhos que o moço tinha, que o moço não via os anjos lá fora a lutar por ele, mas o profeta via. Dá-nos esses olhos como os do profeta, que a gente possa ver o teu mundo espiritual, Senhor, que a gente possa ver os teus anjos que lutam por nós, que a gente possa ver sentado, Senhor, nesse alto e sublime trono, que a gente possa ver as orlas do teu manto enchendo todo o lugar e derramando a tua santidade. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ministra-nos nesta manhã, Senhor. Ministra-nos sobre as nossas vidas. te esperando para
dançar. E Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Esperando para dançar. A tua noiva aguarda por ti, Senhor. Senhor Espírito Santo, trata com os nossos corações, Senhor, porque a noiva do Senhor Jesus não pode ter ruga, não pode ter mácula. E nós falhamos ainda em tanta coisa, Senhor. Vem sondar os nossos corações nesta manhã, Senhor Espírito Santo. Vem sondar os nossos corações. Vem sondar no fundo do nosso coração. Vê se encontras algo mau em nós. A tua Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. E às vezes as nossas emoções são alteradas pela nossa carne e nós não conseguimos controlar. Vem achar, Senhor. Vem procurar. Vem tratar connosco, Senhor. Vem tratar connosco nesta manhã. A tua noiva anseia por ti, a tua noiva precisa do teu toque. Precisamos, Senhor, que possas colocar mais azeite na nossa lamparina, Senhor. Talvez estejam secas as nossas lamparinas. Temos que ter uma de reserva, temos que ter uma lamparina sempre com azeite. Vem colocar o teu azeite na nossa lamparina nesta manhã, Senhor. Que a nossa lâmpada não se apague, que a nossa lâmpada não perca a tua luz, Senhor. Vem, Senhor. Vem encher na tua igreja esta manhã, Senhor. Senhor, encher-nos. Sabes orar em línguas, ora em línguas. O céu desceu aqui, o céu está a descer aqui.
Senhor Jesus, a tua igreja, Senhor, se prostra aos teus pés. A tua igreja se rende a ti, a tua igreja quebra todos os protocolos do homem, Senhor. Porque quando o Rei chega, tudo se faz de novo. Quando o Rei chega, o céu invade este lugar. Quando o Rei chega, o tempo para. Quando o Rei chega, nada mais importa. Entra, Rei da Glória. Levantem a porta das vossas cabeças para que o Rei da Glória possa entrar. Para que o Rei da Glória faça morada neste lugar. Para que o Rei da Glória faça morada nesta freguesia. Para que o Rei da Glória faça morada nas nossas casas. Para que o Rei da Glória faça morada nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor. Te adoramos com tudo o que somos. Te adoramos com tudo o que temos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor são para o Santo, para o Rei. Sem que a gente se disperse, eu gostava de chamar as senhoras todas aqui à frente, que esta semana foi o Dia Internacional da Mulher, que as senhoras possam vir aqui à frente para orar por elas. Pode ser. Nós, como igreja, possamos orar por elas. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que tu colocaste na tua igreja, Senhor. Te agradecemos por cada varoa que tu colocaste nesta igreja, Senhor. Todas elas são preciosas para nós, mas muito mais preciosas para ti, Senhor. Todas elas são mulheres sábias, todas elas são mulheres que buscam cada dia melhorar, que buscam cada dia ser melhores que o que eram no dia anterior, Senhor. Nós nos alegramos por isso. Nós nos alegramos por poder dizer, Senhor, que a tua noiva tem mulheres sábias, que a tua noiva tem mulheres idóneas, que a tua noiva tem mulheres que buscam a tua presença, que buscam construir a sua casa, que buscam edificar a sua casa, não na areia, como o tolo, mas na rocha que é Jesus. Deus, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo cada uma destas mulheres, abençoo as suas casas, porque elas são as edificadoras dos seus lares. Declaro que a força e o vigor do Senhor está sobre elas. Declaro que a graça do Senhor está sobre elas. Da mesma forma que um dia houve uma mulher que achou graça aos teus olhos e dessa mulher veio Jesus, o nosso amado, o amado das nossas almas. Hoje nós declaramos que o Senhor ache graça sobre a vida delas. O Senhor nos disse na sexta-feira que achava graça sobre nós. Então que possas achar graça sobre a vida de cada uma, que elas sejam guardadas, Senhor, que elas não desviem os seus pés nem para a direita nem para a esquerda, mas que andem nos teus caminhos, que elas não se afastem dos caminhos do Senhor, mas que elas saibam ir até às águas que o Senhor tem para elas, que elas saibam ir, não só ficar nos pastos verdejantes que Deus tem para elas, mas ir até às águas de repouso e de descanso, onde possam aquietar o seu coração, buscar a renovação das suas forças e buscar essa palavra que dure e que perdure nas suas vidas. Nós abençoamos cada uma destas mulheres no nome santo de Jesus e para a glória do Pai. Amém e amém. Podemos aplaudir as nossas mulheres. Temos uma lembrança para cada uma. Sabem que o Dia Internacional da Mulher não é apenas mais do que uma lembrança. A importância é o que nós quisermos dar, não àquilo que o mundo nos diz, mas àquilo que nós temos que fazer. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Vamos liberar as nossas crianças que estão ansiosas. Antes de liberar as crianças, deixem-me só dizer uma coisa para elas ouvirem também. Deus faz coisas poderosas na nossa vida. Na vossa também. Vocês são crianças,
Um dia vão ser adultos, mas Deus já pode começar a fazer coisas poderosas nas vossas vidas se vocês deixarem. Amém? Agora podem ir. Que o Senhor vos abençoe. Que lá em cima sejam ministrados da mesma forma que aqui vão ser ministrados. Que a mesma unção que está aqui esteja lá em cima, trazendo ensino e restauração a cada um. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Capítulo 10 de Marcos, vamos ao versículo 45 em diante, até ao 52, vamos terminar do 46 em diante. Perdão. Não está fácil. Então, já todos ligámos ou abrimos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, diz assim no versículo 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, Jesus, claro. Versículo 50. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Espírito Santo, tu sabes todas as coisas, tu és o Senhor deste tempo, tu és o Senhor desta celebração. Entregamos esta palavra nas tuas mãos, entregamos toda a ministração que vai ser feita. Tu possas, Senhor, usar este tempo para nos ministrar aquilo que tu pretendes, Senhor. Usa a minha vida para trazer a tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos aquilo que tu tens para nós e prepara o nosso coração para receber esta palavra, Senhor. Eu repreendo todo o espírito de distração e de confusão que possa querer vir sobre as nossas mentes, sobre o nosso meio, declarando no nome santo de Jesus que este lugar está selado pelos anjos do Senhor. Tudo o que nós vamos falar aqui seja para a edificação de cada um de nós, para a honra de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Então temos aqui uma palavra que o Senhor nos fala no Evangelho de Marcos e nos diz aqui coisas muito interessantes que eu creio que é isso que o Senhor vai querer ministrar nas nossas vidas depois deste tempo em que nós nos rendemos. Deixem-me só dizer-vos, só para terem noção de como nós temos que estar realmente atentos àquilo que Deus faz connosco. A previsão não, o que tinha sido ensaiado e preparado de músicas eram 3 músicas, ok? 3 músicas para hoje, as músicas que tínhamos letras eram essas músicas, um medley no final. Tudo o que Deus faz a seguir é porque a gente se deixa levar pela presença de Deus. Tudo o que Deus faz a seguir é porque nós dizemos: não interessa se vamos ficar bem na fotografia ou mal na fotografia, interessa que o nome do Senhor seja exaltado e seja adorado. E nessa sequência a gente tem que ter o nosso coração aberto e preparado para aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia nos fala que Jesus e os seus discípulos, e não só, e uma grande multidão, porque quando Jesus andava, e o Senhor já nos ministrou sobre isso, nós temos os discípulos, deixa-me dizer de outra maneira, temos uma multidão grande que acompanhava Jesus. Uns eram só do lugar onde Jesus estava, outros eram dos vários lugares por onde Jesus passava. Depois temos um conjunto de 70 discípulos, eram aqueles 70 que estavam mais próximos do Senhor Jesus. E depois temos 12, que são os 12 que normalmente se chamam os discípulos, tirando Judas, que traiu Jesus e que se matou. Os outros, a maioria deles, de uma forma mais incisiva ou menos incisiva, levaram o seu Evangelho pelas várias nações da terra, deram a sua vida pelo Evangelho, todos eles, com exceção, de João, que morreu de morte natural, mas embora tenha ficado exilado muitos anos na ilha de Patmos, mas a verdade é que todos eles acompanhavam Jesus. E aqui fala dessa grande multidão, não nos diz quantos é que eram, mas Jesus vinha de uma cruzada de milagres. Jesus vinha de uma cruzada onde estava a falar a palavra de Deus, onde as pessoas ficavam maravilhadas por ouvir coisas que nunca tinham ouvido.
Porque quando nós vivemos fechados numa bolha religiosa, nós não conseguimos ver coisas maravilhosas que estão a passar ao nosso lado que Deus está a fazer. E o que Jesus fez naqueles cerca de 3 anos e meio em que teve esse ministério, Jesus tirou milhares de pessoas da bolha religiosa em que se conhecia o Deus como o Deus Todo-Poderoso e não se conhecia o Deus como um Pai. E não se conhecia a possibilidade de se ter comunhão com o Filho, muito menos com o Espírito Santo na altura. E o que nós percebemos é que a multidão ficava maravilhada, não só com o que Jesus falava, mas ficava maravilhada, claro, com os prodígios, com os milagres, com as coisas sobrenaturais que aconteciam. Porque isso é aquelas coisas que nos impactam mais. Não é? Quando nós vemos alguém pegar em pães e em peixes e multiplicar e conseguir trazer alimento para diz a Bíblia, cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que lá estariam, no limite se calhar eram os mesmos, eram a mesma quantidade, portanto 15.000. Quando alguém vê isto, é impossível não ficar maravilhado. E o povo ficava maravilhado e seguia Jesus. E a Bíblia nos diz que eles iam em direção a Jericó, portanto estavam a descer, quem conhece a questão geográfica, estavam a descer para Jericó e depois saíram de Jericó e continuavam. E a Bíblia nos diz que havia uma grande multidão e no lugar onde Jesus ia passar estava um mendigo chamado Bartimeu. A Bíblia diz-nos, em primeiro lugar, antes de dizer que ele é mendigo, diz que ele era cego. Que era filho de alguém chamado Timeu. Estava assentado junto do caminho a mendigar. A Bíblia não nos diz que Bartimeu estava lá para ouvir Jesus. A Bíblia nos diz que ele estava lá para mendigar. O que quer dizer que ele deveria ser ali o lugar onde ele vivia, naquela estrada, naquele caminho, e as pessoas que passavam ali pedindo alguma coisa. Porque se hoje é difícil para alguém que tem necessidades especiais, sejam físicas ou de outra ordem, viver na nossa sociedade, que ainda é muito pouco inclusiva, não é? Infelizmente querem incluir coisas que não são bíblicas e não querem incluir pessoas na nossa sociedade, pessoas com deficiência ainda é muito difícil. Imaginem há cerca de 2.000 anos atrás. Com certeza ele não conseguia trabalhar, por isso é que tinha que mendigar, vivia daquilo que lhe davam. A Bartimeu, a necessidade de inclusão. Bartimeu era cego e mendigava. E Bartimeu não estava lá porque sabia que Jesus ia passar por ali. Bartimeu estava lá na sua vida normal. Mas a Bíblia nos diz que quando ele ouviu que um tal de Jesus de Nazaré ia passar ali, ele já não ficou somente a mendigar. Ele percebeu que era a hipótese de haver uma mudança radical na vida dele. Porque ele era cego, mas não era surdo. Portanto, ele deveria ouvir com toda a certeza tudo o que se falava nas aldeias, tudo o que se falava, as pessoas que passavam por ele, ele ouvia as conversas e com certeza que ele ouviu centenas de vezes que há um profeta, um homem de Nazaré, um tal de Jesus que faz milagres, que cura, que faz coisas que nunca ninguém viu. Uns dizem que ele é Elias, outros dizem que é João Batista, mas não é porque o primo dele vivia na mesma altura, mas o povo vai dizendo coisas. E ele, com certeza, que ouviu isso. E quando ele ouviu que Jesus estava a passar por ali, começou a ver uma multidão começou a perceber que havia uma multidão muito maior do que era normal naquele caminho. E percebeu que havia ali alguma coisa. Ele ouviu que era Jesus. E a Bíblia nos diz que a única coisa que ele faz, no versículo 47, começou a clamar, a dizer: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele fez uma coisa muito simples, que foi clamar por Jesus, que é aquilo que o Senhor nos manda fazer. A Bíblia nos diz no versículo seguinte, no 48, que a multidão e todos os tentavam repreender para ele se calar. Porque o mundo tenta nos repreender. O mundo tenta nos mandar calar. Quando nós dizemos que temos um problema que não sabemos como resolver, quando nós dizemos que estou com um problema na minha família, o mundo diz logo: separa-te, mata, esfola. O mundo diz logo isso. A Bíblia nos diz: ama, perdoa, trata, restaura. E o mundo tenta-nos dizer coisas diferentes, tenta-nos calar as vozes de Deus. Vocês sabem que há muitas vozes. Então um dia vou ministrar sobre isso. No mundo há muitas vozes. E quando nós ouvimos as vozes do mundo, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, que é a única voz que é pura, verdadeira e santa e que não diz nada que seja para o nosso mal. E ele estava somente a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas toda aquela multidão, a Bíblia não diz que a multidão clamava.
A Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. E muitas vezes, quando nós deixamos de seguir de uma forma religiosa Jesus, para clamar por Ele todos os dias, há outras pessoas que se incomodam. Porque têm medo, lá no fundo, que Jesus nos dê mais atenção do que dá aos outros. Porque as pessoas que ficam nessa caixinha querem que Jesus fique nessa caixa em que tudo é como eles idealizaram que era, e quando alguém sai fora da caixa e tem um coração rendido aos pés do Senhor, ama o Senhor, jejua com o Senhor, chora com o Senhor, ri com o Senhor, louva com o Senhor, quando vêm fazer isso, começam-se a levantar, a questionar e a dizer, não devias fazer isso. Como Micaia, não devias fazer isso. Porque no fundo, têm medo que Jesus dê mais atenção. O amor de Deus nos diz que Deus ama todos de igual forma. Mas a Bíblia também nos diz que há um relacionamento que Deus tem diferente conforme o nosso relacionamento com Ele. Todos nós conseguimos entender, a Bíblia é clara, o Senhor Jesus foi enviado por Deus para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos diz em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz o quê? Todo. Não é só os daqui, nem os dali. É todo. Esse amor do Pai nós temos, mas o relacionamento nós só temos com Ele se nós tivermos esse relacionamento. Portanto, Deus tem mais relacionamento com uns do que com outros. E claro, quem só segue e não fala com Ele, tem medo que os que falam com Ele tenham mais relacionamento. E começa o ser humano com as suas questões, com os seus ciúmes, com as suas melindrices, muitas vezes humanas, para impedir que o outro possa fazer alguma coisa. E o que é que aprendemos com Bartimeu? Aprendemos com Bartimeu que mesmo quanto mais o mandavam calar, mais alto ele clamava. Quanto mais diziam, cala-te cego, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais lhe diziam, vais incomodar o mestre, mais ele dizia, mestre, tem misericórdia de mim. O que é um ensinamento para nós, que é, quanto maior for a opressão que tu estás a sentir do mundo, mais alto tem que ser a tua oração para Jesus. Nós hoje não precisamos de gritar. Claro que podemos gritar na igreja. Chegaremos ao dia em que nós poderemos estar aqui, em vez de somente a adorar e louvar, podemos gritar Jesus, 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 sem timidez, com ousadia. Vamos ganhar isso, com toda a certeza. Mas o alto que nós temos que fazer é a nossa oração. O clamor alto é quando oramos. O clamor alto é quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, no versículo seguinte, no 49, que Jesus parou. O que é que nós aprendemos daqui? Quando nós clamamos, Jesus presta atenção. Quando nós chamamos pelo nome dele, Jesus para cada um de nós. Para ti e para mim. Jesus para o que está a fazer quando um filho, quando um discípulo dele, quando o irmão mais novo que somos nós, dizemos, Senhor Jesus, estou com um problema. Senhor Jesus, não sei como vou pagar as contas este mês. Senhor Jesus, não sei o que é que vou fazer com a doença que entrou na minha casa agora. Senhor Jesus, não sei o que é que vou fazer com este problema que eu tenho na minha família, com este problema que eu tenho no meu emprego. O que a Bíblia nos diz é que quando nós chamamos pelo nome dele, ele para o que está a fazer e se vira para nós. Porque foi o que ele fez com Bartimeu. Ele virou, viu e pediu uma coisa. Chamem o cego para vir falar aqui comigo. E eles foram buscar o Bartimeu. E eles foram chamar o cego e disseram-lhe assim, tem bom ânimo. É o mesmo que eu te digo hoje. Tem bom ânimo. Não interessa qual é o problema pelo qual tu estás a passar. Não interessa qual é a necessidade que tu tens que não está a ser suprida, não está a ser tratada por ti, porque não estás a conseguir. Tem bom ânimo. Porque o Jesus que mandou chamar Bartimeu para cuidar dele, é o mesmo Jesus que vai cuidar de ti e de mim. É só confiares nele. Porquê? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor não é o homem nem filho do homem para que minta. Então, se Jesus nos chama, se Jesus nos diz que vai cuidar de nós, nós temos que confiar nele. Só que há aqui um pormenor sobre Bartimeu que é muito importante e eu creio que é isso que Deus, creio eu na minha humildade, que é isso que Deus quer falar hoje connosco. É
a posição, a postura, o posicionamento que Bartimeu teve quando lhe chamaram para ir ter com Jesus. Ele poderia ter ido levantar-se, não é? Porque ele estava sentado, porque a Bíblia nos diz que ele estava sentado junto ao caminho, e a Bíblia não nos diz quem é que foi o chamar, mas diz que alguém o chamou. A Bíblia diz-nos que ele teve um posicionamento. Ele podia ter 2 posicionamentos. 3. Um é um absurdo. O primeiro era não se mexer. O que é estranho, porque se ele estava a clamar por Jesus, era difícil, se alguém lhe dissesse vem falar com Jesus, era difícil que ele quisesse ficar na mesma. Era um comportamento um bocado estranho. O segundo comportamento que ele podia ter era o quê? Era levantar-se. Sair do lugar onde estava, ir pela mão de alguém ou guiado pelo som somente e chegar até ao pé de Jesus. E chegar lá e dizer assim, sim, Senhor Jesus, estou aqui. Isto era um comportamento. E era um comportamento que nós podemos considerar aceitável. Mas a Bíblia nos diz que ele teve o terceiro comportamento possível, que foi, está lá no versículo 50 e diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, ele estava sentado no chão, tinha uma capa, e quando se levantou, lançou a capa e foi ter com Jesus. Porquê é que ele lançou a capa? Capa, na Bíblia, teologicamente falando, naquele tempo, capa significava identidade. A capa era o que identificava o tipo de pessoa que nós éramos. Quem era mais rico tinha uma capa sem costura. Lembram-se da túnica de José que Jacó fez? Uma túnica sem costura, cheia de cor. Quem era mais rico tinha uma capa mais bonita. Tinha uma capa mais... Como hoje, nós podemos ter uma roupa comprada numa loja mais barata, que tira o frio no frio e faz calor no calor, como as outras, não é? Ou podemos ter uma roupa que custe centenas de euros ou milhares de euros. É exatamente a mesma coisa. Portanto, quem era rico tinha uma capa muito bonita, quem era pobre comprava na Primark. Não havia. Tinha uma coisa assim mais comum. E aquelas lojinhas, comprava, fazia qualquer coisa. Ou seja, há uma identidade que Bartimeu tinha, que era uma identidade de alguém que era marginalizado pela sociedade e de alguém que era um mendigo. E quando ele tira a capa, ele está a dizer assim, eu vou a Jesus como eu sou e não como me veem que eu sou. E é isso que nós hoje temos que aprender. Quando nós vamos a Jesus, nós não vamos com aquilo que dizem que nós somos, seja o título, seja a conta bancária, seja o emprego. Não. Nós vamos como o homem e a mulher por quem o Senhor deu a vida. E quando nós vamos ao Senhor Jesus, sem aquilo que ainda às vezes nos prende ao Egito, e quando nós vamos sem essa capa, com total liberdade, nós vamos de uma forma transparente a Jesus, é quando nós estamos a dizer, Senhor Jesus, faz. Faz porque hoje a mim não me interessa o título, o nome, o carro, a casa, não me interessa nada disso. Interessa-me é que tu faças em mim o que nunca ninguém fez. E eu creio que é isso que Deus nos está a querer dizer hoje. Que nós temos, se calhar temos uma identidade que nos traz peso, se calhar temos um passado que nos traz peso, se calhar temos coisas que falaram sobre nós ou que falam sobre nós que nos traz peso, se calhar temos coisas próprias que nós próprios fizemos, que nos entristecem, que nos envergonham, que nos traz peso. E o que o Senhor Jesus hoje está a dizer é que quer que a sua igreja possa ir a Ele sem preocupação de espécie nenhuma. Sem pensar se amanhã vou ter o tal dinheiro para pagar a conta, sem pensar se amanhã, como é que eu vou viver amanhã com este problema que entrou na minha casa, sem pensar como é que eu vou viver amanhã com a enfermidade que entrou na minha família ou na minha parentela, apenas deixando isso tudo para trás e indo aos pés dele com total liberdade. Pensa assim. Bartimeu era cego. Ele, quando tirou a capa, continuou cego. Não mudou nada na vida dele. Mas no coração dele mudou. Quando Bartimeu tirou a capa, ele já não era no coração dele. Lembra-se que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Esta carcacita que um dia há de ficar rija e vai para a terra. A alma é onde está o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções.
Na sua alma, no seu espírito, ele não era cego. O Senhor nos diz na Bíblia, em Gênesis, que nos fez à sua imagem conforme a sua semelhança. Por isso, os meus filhos, no seu espírito, são perfeitos. Não têm nenhum espectro de autismo. O espírito dos meus filhos é igual ao do Senhor. Foi feito a partir dele, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando eles nasceram, o Senhor soprou-lhes o fogo da vida, como soprou a mim ou qualquer um de vocês. O espírito deles não tem problema nenhum. A alma deles tem um desequilíbrio que ainda não foi alinhada e que faz com que na sua carne a gente consiga ver comportamentos que são diferentes daquilo que a gente gostaria que fossem. No dia que eles forem recolhidos pelo Senhor, se até lá não acontecer o milagre, este espírito vai entrar no mesmo lugar onde os outros entram, com a mesma pureza, a mesma santidade, a mesma beleza, a mesma perfeição, porque são feitos à imagem do Senhor. E Bartimeu, quando chegou ao pé de Jesus, na sua carne ele era cego. O seu espírito não. Mas na sua alma ele já não se sentia nem cego, nem mendigo. Por duas razões. A primeira porque ele deitou fora a sua capa, que simbolizava essa identidade. E a segunda porque ele estava perto de alguém que lhe dá vida. Quando nós estamos ao pé de alguém que é santo, nós somos contagiados pela santidade. Quando nós estamos perto de alguém que nos dá vida... Deixa-me dar-te um exemplo. Quando nós estamos juntos de alguém, uma festa, um almoço da arca, quando nós estamos ao pé daquela pessoa que é super alegre e está sempre divertida, o que é que a gente faz? A gente chora ou a gente ri? A gente ri, às vezes chora de tanto rir, não aguenta. Quando nós estamos perto de alguém que é bem disposto, a gente fica bem disposto. Quando nós estamos perto daquelas pessoas que passam o dia a chupar limões, o que é que a gente faz? A gente nem fica perto, não é? Não é agradável. Não é possível estar ao pé de alguém que é animado e bem disposto e a gente não rir e não brincar. É ou não é? Não é possível estar ao pé de Jesus e não receber a vida que Jesus tem. Quando Bartimeu tirou a sua identidade, ele disse: eu não quero ser mais conhecido como o cego, nem como o mendigo. Mas era. E quando se chega a Jesus, eu creio, a Bíblia não disse, eu creio que na sua alma ele começou a ser curado do problema que ele tinha. Na carne não foi curado nessa hora, mas quando chegou a Jesus, eu creio que nas suas emoções ele já se sentia igual aos outros. Então nós temos aqui o espírito de Bartimeu perfeitinho, a alma a começar-se a alinhar, porque está perto do Alfa e do Ômega, está perto do Verbo, está perto da palavra, está perto do Deus Todo-Poderoso, que se fez homem por nós. Então quando ele está ali perto, a alma dele começa a ser contagiada e ele começa a sentir-se alguém normal, digamos assim. E Jesus fala com ele. Vejam bem, se calhar ninguém falava com ele. Se calhar ninguém fala contigo da forma que tu gostarias que falasse. Hoje cantámos uma música, não é? O Isaías 9, que nos diz que ninguém nos toca como Jesus nos toca. Ninguém fala contigo nem comigo como Jesus fala. Ninguém. Não interessa qual é a palavra que nos dizem, não interessa a frase que constroem. Ninguém consegue falar com cada um de nós com o mesmo amor que Jesus fala. Mesmo quando nós fazemos uma asneira e Jesus nos chama a atenção, é com um amor que ninguém consegue. Ninguém consegue. A gente pode tentar ser próximo, mas não conseguimos ser igual. E a Bíblia nos diz aqui que Jesus falou com ele. E Jesus também tem um sentido de humor muito apurado. E perguntou-lhe: o que é que queres que eu te faça? Pensa assim. Um cego vai ter com uma pessoa que faz milagres. É natural que o cego quisesse ver. Mas Jesus perguntou. E porquê que Jesus perguntou? Jesus viu que ele deitou a capa fora. Portanto, Jesus, no seu espírito, percebeu o que estava ali a acontecer. Percebeu, este homem está a mudar o seu passado. Este homem não quer mais nada com o seu passado. Está a querer ser restaurado do seu passado. Mas imaginem que Bartimeu, por algum motivo, tinha sido tão contagiado com a cultura do mundo que quando Jesus lhe dizia: o que é que queres que eu te faça? Bartimeu dizia: quero $1 milhão e uma casa nas Caraíbas. Eu podia pensar, podia pedir isso. Jesus pergunta-nos sempre o que a gente quer que faça. Jesus não nos obriga a nada. Mesmo aquilo que é óbvio. Às vezes nós estamos a um passo do abismo e Jesus pergunta-nos o que é que a gente faça. Porque a gente pode não achar que o abismo é controlado por nós e podemos querer outra coisa. Podemos pedir um carro novo, uma casa nova,
podemos pedir $1 milhão, podemos pedir qualquer outra coisa. Podemos dar a resposta certa e dizer: Senhor, não me deixes cair no abismo. Foi o que Bartimeu disse. Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse, já não chamou Jesus, filho de Davi, porque já estava perto dele, percebeu que havia lá mais do que ser somente Jesus, filho de Davi, já lhe chamou mestre. Porque foi contagiado pela santidade de Jesus, foi contagiado pelo Espírito Santo que habitava em Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus, no início do seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo Jesus não comeu, não bebeu, Jesus jejuou. Durante esse tempo Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus respondeu sempre com a palavra. Sempre que o diabo dava uma tentação para ver se ele cedia, Jesus usava a palavra. E quando saiu desses 40 dias, o que a Bíblia nos diz é que Jesus veio cheio do Espírito Santo. Então não era possível ele estar perto de... Uma coisa era ele saber que Jesus estava a passar ali embaixo. Outra coisa é estar face a face com Jesus. Ninguém consegue estar face a face com Jesus e não sentir a presença do Espírito Santo. Não é possível estar perto de alguém que é cheio do Espírito Santo e isso não nos contagiar de forma a mudarmos a nossa forma de falar. E Bartimeu mudou a forma de falar. E o que Jesus nos está a dizer hoje é, quando nós nos chegarmos a Ele e deitarmos para trás a nossa identidade antiga, até a nossa forma de falar muda. A nossa forma de ver o próximo muda. A nossa forma de amar o próximo muda. Talvez hoje tu e eu não conseguimos ainda amar o próximo como a nós mesmos. Porque é difícil. Há pessoas que nós amamos com muita facilidade, há outras que é mais difícil. Agora, como a nós mesmos, qualquer um é difícil. Porque nós temos um instinto de sobrevivência natural, não é? Só conseguiremos fazer isso à medida que nos vamos aproximando de Jesus. À medida que chegamos perto de Jesus e somos contagiados pelo amor. Jesus tem, vou resumir aqui, 3 coisas para nos contagiar. Uma é o amor que Ele tem pelo próximo. O segundo é a santidade que Ele tem. E o terceiro é o amor pelo Pai. Podia dizer mais 45 coisas. Estou a resumir estas 3. Quando nós estamos perto de Jesus, quando estamos disponíveis para deixar de ser quem éramos, deixar para trás aquilo que nós éramos, quando nós estamos disponíveis para isso, quando nos chegamos a Jesus, somos contagiados pela sua santidade, somos contagiados pelo seu amor pelo próximo, somos contagiados pelo amor ao Pai que Ele tem. E quando isso acontece, a nossa forma de falar muda, a nossa forma de pensar muda, o nosso comportamento muda. E aquele homem diz-nos exatamente isso, porque deixou de chamar Jesus, filho de Davi, para se chamar mestre. E quando nós entendemos que Jesus é a palavra, que Jesus é o início de tudo, que Jesus é o verbo, que Jesus é o alfa, é o ômega, é o início e o fim, quando nós entendermos isso e nos chegarmos a Ele, as coisas mudam. E aí quando Jesus fala connosco, nós já não pedimos a casa, o carro, $1 milhão, mas já pedimos aquilo que realmente nos faz falta. E aquilo que nos faz falta pode ser uma coisa tão simples como: Senhor Jesus, me ajuda a orar. Senhor Jesus, me ajuda a ser capaz de não mentir mais. Senhor Jesus, me ajuda a ser capaz de não ver mais pornografia. Senhor Jesus, me ajuda a não ir mais àqueles lugares só porque os outros vão. Às vezes são coisas simples, mas só percebemos que precisamos de mudar essas coisas simples quando estamos perto de Jesus. Quanto mais longe nós estamos de Jesus, mais cegos como Bartimeu nós ficamos. Vendo tudo o que se passa ao nosso redor, com óculos, sem óculos, vendo ao perto, vendo ao longe, mais focado, menos desfocado. Mas não vemos a essência, porque se Jesus não está perto, melhor, se nós não estamos perto de Jesus, nós não conseguimos ver realmente o que é necessário, vemos apenas o acessório. Para Bartimeu o acessório era que alguém lhe desse esmolas para ele sobreviver. Para nós o acessório, cada um sabe aquilo que é acessório para si. Quando Bartimeu percebeu que podia ter algo mais, vejam bem, Bartimeu no seu interior devia lutar com alguns fantasmas dele. Porque ele era cego, ele não sabia trabalhar. Bartimeu não sabia fazer nada, porque não podia fazer nada. Então, quando ele vai ter com alguém que pode mudar a sua condição de vida,
Foi por isso que ele chamou, com certeza, quando ele pede para ter misericórdia, foi por isso, e nós percebemos pelo resto da palavra, ele no seu interior devia estar a dizer assim, e se eu for curado, o que é que vai ser a minha vida? Não posso mais vir para esta para pedir dinheiro. Não posso mais continuar com a vida que eu tinha. E se calhar muitas vezes é isso que nos impede de ir para Jesus, porque começam os fantasmas que nós temos. Mas e depois eu não posso mais fazer isso. E depois eu não posso mais fazer aquilo. Mas nós temos que perceber, ou nós queremos ser tocados por Jesus e mudar, ou nós queremos continuar na mesma e deixar a multidão passar com o Mestre. Jesus falou com o homem e disse-lhe assim, vai que a tua fé te salvou. Vê aqui um detalhe muito importante. Estamos muito habituados a ver exemplos e passagens em que Jesus faz milagres, em que Jesus impõe as mãos. É ou não é? Normalmente, ou Jesus sopra na pessoa, ou coloca a mão nos olhos para que ele veja. Houve um caso que colocou o quê? Pegou na terra, misturou saliva, passou nos olhos. Temos um caso em que Jesus colocou saliva na boca de uma pessoa que era surda-muda. Portanto, estamos habituados a que haja o toque de Jesus. E o que Jesus nos mostra hoje é que Jesus não está preso àquilo que nós estamos habituados. Jesus faz como Ele quer, quando Ele quer e quando é o momento para que aconteça. E mais, aqui Ele diz uma coisa super interessante. Vai que a tua fé te salvou. Em que é que Bartimeu tinha fé? Vê bem esta... É difícil teologicamente entender isto. O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a todos nós Deus deu uma porção de fé. É ou não é? Mas é a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então que fé é que este homem tinha em alguém que ele não conseguia ver? Que há um pormenor interessante, é que Jesus não vê o que o homem vê. Jesus sonda os nossos corações. Jesus viu que o coração daquele homem, a mudança desde que ele começou a andar para ir ter com ele, até que ele chegou ao pé dele, Jesus viu uma mudança naquele homem, viu mudança na sua alma, viu mudança no seu físico, viu um posicionamento. E quando acontece um posicionamento diferente, quando nós mudamos o nosso linguajar, quando nós mudamos a nossa forma de ser e de estar, é porque no fundo, nós acreditamos que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida. E o que o Senhor Jesus está a dizer hoje é, se tu acreditas que é possível Deus fazer esse milagre na tua vida, se calhar foi por isso que escolhemos a música do Deus de Milagres, se acreditas que é possível Deus fazer um milagre na tua vida, não precisas de mais nada senão da tua fé. E Jesus não diz, a tua fé te deu visão. Diz que a tua fé te salvou. E depois diz, e logo viu e seguiu Jesus. Jesus está a falar de uma coisa que para nós faz sentido. Naquela altura não fazia. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a graça de Deus que nos salva. Mas nós temos que ter fé que isso é possível. E o que Jesus está a dizer para este homem é que a fé que ele tinha nele o salvou. E através da salvação veio o milagre. Ou seja, Jesus está a antecipar algo que o povo ainda não conhecia. Jesus está a antecipar uma coisa que se chama salvação. E o que Jesus hoje nos está a dizer é que para aquele homem que não via, para aquele homem que era um mendigo, para aquele homem que era marginalizado pela sociedade, mas para aquele homem que não estava contente com a vida que tinha, Jesus mudou a sua vida, Jesus mudou a sua história, porque Ele decidiu mudar a sua identidade. Jesus completou essa identidade. Ele só foi salvo porque decidiu mudar a identidade. Se ele quisesse continuar com a minha identidade, Jesus até o poderia ter curado, mas não seria salvo. Nós só somos salvos quando decidimos mudar realmente com aquilo que nós éramos e deixarmos de ser essas pessoas que não entendem o que Jesus está a fazer nas suas vidas. Amém? Eu entendo porque é que o Senhor trouxe esta palavra. Porque nós estamos num tempo novo, que o Senhor disse que iria começar um tempo novo na igreja, nas nossas vidas, e é importante que neste tempo novo nós possamos estar disponíveis para deixar de ser quem éramos até ontem.
que o Senhor nos está a dizer através desta palavra do cego Bartimeu é que não interessa o que eu fiz até ao momento em que eu me chego junto de Jesus e que digo: Mestre, faz alguma coisa na minha vida. O que eu fiz de bom, maravilhoso. O que eu fiz de mau não interessa. Porque o perdão do Senhor vem sobre as nossas vidas. E Deus nos diz na sua palavra. O amor de Deus é um amor incondicional, é um amor poderoso. Mas Deus nos diz na sua palavra para nós virmos como estamos, mas para não continuarmos como estamos. E Bartimeu foi a ele como estava. Mas já tinha decidido que não queria continuar como estava. E saiu de lá um homem diferente. Saiu de lá um homem com visão. Saiu de lá um homem sem limitações. Saiu de lá um homem que o final nos diz: seguiu Jesus pelo caminho. Quando nós deixamos de pensar naquilo que aconteceu até ontem, nos traumas, não estou a menosprezar de forma nenhuma as nossas dores, as nossas aflições, mas não podemos viver escravos disso. Como diz aquela música, não podemos viver escravos do medo, não podemos viver escravos do nosso passado, daquilo que nos chamaram, daquilo que nos fizeram. Temos que viver, sim, como servos do Senhor Jesus, como este homem decidiu também ser servo do Deus Altíssimo, porque ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele deixou de ser alguém que via Jesus passar. Ele deixou de ser alguém que estava onde Jesus passava para ser alguém que seguia Jesus. E o que o Senhor nos está a dizer hoje é para nós deixarmos de ser aqueles que veem Jesus a passar no comboio, como eu costumo dizer, mas para sermos aqueles que entram no comboio com Jesus. Entrarmos no caminho com Jesus. Entrarmos na caminhada com Jesus. E a caminhada pode ser difícil? Pode. Mas como eu costumo dizer, se não consegues correr, caminha. Se não consegues caminhar, vai de joelhos. Se não consegues ir de joelhos, arrasta-te. Se não consegues arrastar-te, rebola. Mas não fiques parado. Não podemos ficar parados quando Jesus nos chama. O crente, o cristão, não pode ficar parado. Se nós ficarmos parados, nós perdemos a mudança na nossa vida, a mudança na nossa casa, a mudança nas nossas gerações. E se nós perdemos isso tudo, podemos nunca mais conseguir alcançar de novo. Amém? Podemos ficar de pé nos nossos lugares para eu poder orar. Fecha os teus olhos para nós podermos orar, para nós podermos estar na presença de Deus em paz. Senhor Jesus, Tu sabes, Senhor Jesus, sabes qual é a deficiência que cada um de nós tem. Sabes qual é a dificuldade que cada um de nós tem. Nenhum de nós é cego, fisicamente falando. Talvez alguns sejam cegos espiritualmente falando. Outros de nós vemos mal, espiritualmente falando. E temos dificuldade em chegar à Tua presença. Temos dificuldade em chegar à Tua casa, Senhor. Temos dificuldade de nos render a Ti. Temos dificuldade de render as nossas vidas a Ti. E nesta manhã, Senhor, o que nós Te pedimos é que ajudes cada um de nós a tirar essa capa, essa identidade do velho homem, essa identidade da velha mulher, se ainda está sobre a nossa vida, que ela possa sair hoje, no nome de Jesus. Sermos libertos desse peso, dessa identidade. Sermos libertos daquilo que nos impede de caminhar. Sermos libertos nesta manhã daquilo que nos impede de correr para os braços de Jesus. Senhor, aquele homem, aquele cego, aquele mendigo decidiu mudar de vida. Ele tirou a sua capa e caminhou para Jesus. Mas nós queremos não só tirar a capa, nós queremos correr para os Teus braços, Senhor. Nós não queremos somente ir a caminhar normalmente, queremos correr para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Queremos correr para aquele que nos dá a vida. Queremos correr para os braços daquele que cuida de nós, daquele que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor.
Eu sei que Tu és o Deus de milagres, Senhor. E Tu sabes que há milagres que nós precisamos. Tu sabes, talvez o primeiro milagre que cada um de nós precisa, Senhor, seja deixar de pensar como alguém humano e natural e passarmos a pensar como se fosse um mestre a pensar. Então eu oro, Senhor, para cada um de nós nesta manhã, Senhor, os móveis estão desativados, seja liberto completamente, Senhor, daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Eu oro, Deus, para que Tu possas ouvir o nosso clamor, Senhor, para que Tu possas ouvir a necessidade de cada um que está a falar contigo nesta hora, Senhor Espírito Santo. Vem tirar esse peso das nossas costas, vem tirar essa identidade que nos impede de correr para o alvo e nos faz homens e mulheres vencedores. Dá-nos essa visão como Bartimeu teve, dá-nos uma visão para seguir Jesus em todo o tempo, independentemente das dificuldades. Dá-nos uma visão para caminhar para o alvo que é Jesus, sem medo, sem temor. Senhor Espírito Santo, Tu podes tomar lugar no nosso coração, Senhor, e fazer essa transformação nesta manhã. E é isso que eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Que o Deus de milagres possa fazer essa mudança nas nossas vidas. Que o Deus de milagres possa cuidar de cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que eu te peço, Senhor Jesus, entrega todos os teus medos ao Senhor Jesus. Entrega a tua dificuldade de esquecer o passado ao Senhor Jesus. Entrega a tua dificuldade de seres um homem novo ou uma mulher nova ao Senhor Jesus. E Ele não te despedirá. Está passando por aqui. Sim, eu creio. Em Ti. Sim, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Sim,
creio que é possível. Então repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje deixo a minha antiga identidade. Não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma. Não sou mais mendigo, não sou mais cego, não sou mais pecador. Hoje me chego ao Mestre, porque eu confio que o Mestre cuida de mim, que o Mestre me cura, que o Mestre me sara, que o Mestre me restaura, que o Mestre me transforma, para que eu o siga todos os dias da minha vida. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquele que era e há de vir, o poder do que ressuscitou, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele
que temos pedidos de oração, se não crescemos que eras o Deus de milagres, que eras o Mestre, que eras o Alfa e o Ômega, nós não teríamos pedidos de oração. Mas aquilo que nós não conseguimos sozinhos resolver, só o Deus de milagres pode. E hoje entregamos nas Tuas mãos, Senhor, cada choro, cada lágrima, cada soluço, cada dificuldade, cada pedido de cura, cada pedido de restauração, cada pedido de salvação, cada pedido de emprego, cada pedido de documentação, cada pedido para que os filhos voltem para o lugar onde não deveriam ter saído, cada pedido para que a vida seja alinhada e sejamos capazes de deixar o vício e o pecado, Senhor. Estão aqui. Nós colocamos no Teu altar hoje, Senhor. Que a Bíblia nos diz que Tu és fiel para cumprir. Nós entregamos cada um destes pedidos nas Tuas mãos, Senhor, declarando desde já a resolução de cada um deles. Muitos que estão aqui já foram respondidos. Que aqueles que não foram sejam respondidos e que os que foram nós possamos dar testemunho deles para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. O testemunho não é para nós, é para o nome do Senhor ser exaltado. Porque Tu és grande e poderoso, Senhor. És poderoso nas batalhas que travas por nós. Da mesma forma nós consagramos a Ti, Senhor, cada dízimo, cada oferta que foi trazida ou que tenha sido enviada. Te agradecendo, Senhor, porque Tu tens uma igreja que sabe quais são os princípios bíblicos e os cumpre, meu Deus. Nós oramos declarando, Senhor, a prosperidade sobre cada casa, Senhor. Oramos declarando que os rendimentos possam duplicar, Senhor, que os rendimentos possam avançar de forma a que o Teu reino não pare. Oramos declarando que não faltará farinha na amassadeira nem azeite na botija. Oramos declarando, Senhor, que tudo o que é nosso é Teu. E Te pedimos, Senhor, não nos deixes faltar nada, não nos deixes faltar provisão para honrar os nossos compromissos, não nos deixes faltar provisão para podermos alimentar a nossa casa, para podermos vestir a nossa casa, para podermos honrar, Senhor, o Teu nome através da nossa vida também, Senhor. Mas oro também, Senhor, para que todo aquele que nós conheçamos que possa ter dificuldades, seja órfão, viúva, que o nosso coração possa ser um coração que goste de dar, que goste de entregar. E eu oro declarando, Senhor, dentro daquilo que nós podemos fazer, nós como igreja não deixaremos que ninguém passe dificuldade, Senhor. Porque Tu és o Deus que nos sustém, és o Deus que nos tem guardado, és o Deus que nos tem feito prosperar, Senhor. Toda a honra seja para Ti, Senhor, toda a glória seja para Ti, Deus de milagres. Ainda que não fizesses nada, Senhor, ainda que não nos desses mais bênção nenhuma, ainda que não fizesses nenhum milagre, continuarias a ser o nosso Deus e o Deus de milagres. Não muda. Nós Te amamos por aquilo que Tu és, Te amamos por quem Tu és, não por aquilo que Tu fazes. O que Tu fazes é bom, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, o que vemos e o que não vemos. E nos rendemos a Ti por isso, Senhor. Santo e poderoso és Tu, Deus. Rendemos a nossa vida a Ti, entregamos a nossa casa a Ti, entregamos os nossos bens a Ti, entregamos as nossas empresas a Ti, entregamos tudo a Ti, a nossa família. Entregamos o dia da manhã a Ti também, Senhor. Sabemos que é a melhor forma de viver o dia de amanhã. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o que dá visão a quem não a tem, e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo, seja com cada um de nós, não somente esta semana, não somente este mês, mas até que o Senhor volte para reinar connosco, ou até que nos recolha para perto dEle. Tenha uma semana abençoada com visão, com essa visão de que o Mestre cuida de ti e deixa essa identidade antiga para trás. Não te chamarão mais pelo nome que te chamavam, não te chamarão mais de mendigo,
nem de mendiga, de cego, nem de cega, mas te chamarão pelo nome, servo e serva do Deus Altíssimo. É por esse nome que serás conhecido e conhecida a partir de hoje na tua casa, no teu emprego, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Tenha uma semana abençoada.